Eu sou José Dirceu, estou ligado. Ligue-se você também na TVC. Estamos na 151ª Delegacia de Polícia de Nova Friburgo. Vocês observam esse caminhão da Souza Cruz? Mostra a placa, Rafael. SP São Paulo DEB 3255. O que aconteceu? Os dois funcionários da Souza Cruz, hoje pela manhã, no Cônego, saíram para fazer a entrega dos cigarros e foram assaltados. Chegaram armados, 2 pessoas, puseram um revólver na cabeça dos funcionários, tiraram do automóvel, fugiram com o automóvel. Saquearam toda a carga e agora o automóvel foi recuperado. Mostra aqui, ó, esse compartimento do furgão estava lotado de cigarros e ó, não tem nada. Levaram tudo. A gente está aqui com uma testemunha que não quer se identificar, mas que estava próximo do local. Você viu alguma coisa? Apenas um elemento só. Como é que foi a história? Ele rendeu o motorista, uma pistola, e tomou posse do veículo sozinho e seguiu a olaria. Como é que foi a recuperação? Foi localizado na descida da rua Uruguaiana, uma rua próxima ali à Uruguaiana, localizado e foi verificado que não tinha mercadoria. Agora a gente vai para outra ocorrência. A bruxa está solta em Nova Friburgo. Uma segunda ocorrência, vocês observam aqui a Paraty, placa AMT 9098. Essa Paraty, a história dela é o seguinte: ontem, 8 horas da noite, a proprietária e uma professora de um colégio em Bom Jardim, ao sair do colégio, 2 elementos anunciaram o assalto e arrancaram a professora de dentro do carro, saíram em disparada do município de Bom Jardim e ela foi encontrada hoje pela manhã no bairro do Cordoeira, aqui em Nova Friburgo. Marca de dedo. Mostra a placa lá. Uma professora de Bom Jardim que foi assaltada na cidade de Bom Jardim e o carro apareceu aqui em Nova Friburgo. Mas a ocorrência que nos chama a atenção, que saltam os olhos, que é, se você, telespectador de Nova Friburgo, vai tomar conhecimento, é a seguinte: o ônibus que faz a linha Castelo Rio de Janeiro, ele foi assaltado na altura da Ponte da Saudade. A história é o seguinte: o ônibus saiu da rodoviária Norte, foi em direção à rodoviária Sul. No momento que ele passava pelo Paissandu, fez o sinal, parou, entraram várias pessoas e uma dessas pessoas carregava uma quantia mais ou menos de R$10.000. Essa pessoa foi em direção ao Rio de Janeiro, só que na altura da fiscalização eletrônica, ali naquela, depois da fábrica Ipu, entrou um elemento e esse elemento, cerca de 50 metros depois, antes de chegar à rodoviária Sul, anunciou o assalto. Olha o que aconteceu com ele. Dia 14 de agosto, 4 horas da manhã, rodoviária Norte, Duas Pedras, Nova Friburgo. Começava uma história onde um ônibus da 1001 saiu em direção ao Castelo, centro do Rio de Janeiro. Por volta de 4 horas da manhã, o ônibus da linha Castelo, ele sai daqui, da rodoviária Norte, em direção à rodoviária Sul, aonde ele sai mais ou menos 4h40 da rodoviária Sul. Para poder viabilizar e dar mais conforto ao passageiro, a linha sai daqui. Vamos continuar que a gente vai contar essa história. Vocês ficarão abismados com essa história. Continue ligado. No Paissandu,
vários foram os passageiros que entraram no ônibus. Dentre eles, um passageiro que estava com a quantia de R$10.000. Nesse momento, onde esse passageiro entrou no ônibus, uma pessoa que estava vigiando ligou para o bandido avisando que esse passageiro havia adentrado ao ônibus. E por volta ali, mais ou menos na altura da fiscalização eletrônica do posto Elg, logo depois da fábrica Ipu, esse bandido adentrou ao ônibus. Continue com a gente. Você que trabalha aqui na Rodoviária Norte, que convive no dia a dia, para e passo, as atitudes dos passageiros. O que você fala pra gente com relação a esse evento fatídico, esse incidente acontecido na cidade de Nova Friburgo, onde um passageiro sofreu uma tentativa de assalto e, por sorte, o bandido foi morto, foi alvejado por bravos policiais militares que se encontravam nesse ônibus que saía de Nova Friburgo em direção ao Castelo. O que você fala pra gente? Olha, não tem segurança, né, cara? Rodoviária aqui é largada, tá entregue, pô, as baratas aqui, não tem, você vê, ó, não tem acesso nenhuma a uma pessoa para fazer uma revistação nos passageiros, para ver se algum detector de metais para dizer se o cara tá armado, não tá, não tem garantia nenhuma, que a rodoviária tá tudo largada. E o que acontece? E nisso os passageiro fica à mercê dos bandidos, né? Que o que acontece? O passageiro entra no ônibus fazer uma viagem e acaba sendo assaltado, sendo usurpado, né? Por falta de o que acontece. Nós precisamos também de policiais aqui para combater esses criminosos que estão aí tentando armar contra os passageiros, né? E outra coisa, uma patrulhinha para poder orientar as pessoas aqui, um detector de metais para dar mais segurança ao público, providenciar uns policiais para colocarem aí, para a gente ter mais segurança, né? Aqui no ponto do Paissandu, o empresário estava com R$10.000 no bolso, que ele ia comprar mercadorias para poder revender na cidade de Nova Friburgo. E aqui ele adentrou ao ônibus, mas ele não sabia, tinha uma pessoa vigiando. Essa pessoa que estava vigiando ligou para o bandido que estava à espera entre a fábrica Ipu e o posto Elg. Aí ligou e avisou, ó, a pessoa entrou no ônibus. Mais ou menos nesse ponto aqui, entre o posto Elg e lá a fiscalização eletrônica. Olha lá, mostra a placa lá do ponto de ônibus. Vem caminhando, vem caminhando. Vem caminhando. Mostra aqui, ó, a placa lá do ponto de ônibus. Ali, nesse ponto aqui, o bandido já tinha sido avisado que o passageiro que carregava R$10.000 já tinha embarcado no ônibus. Aí nesse ponto aqui, ó, o bandido entrou no ônibus. Aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. O bandido estava aqui por volta de quase 5 horas da manhã, umas 4h30 por aí, aguardando aqui. Fez sinal, o ônibus parou e ele adentrou o ônibus. E o passageiro com R$10.000 já estava dentro do ônibus, que era a pessoa que eles tinham interesse em surrupiar, em roubar esse dinheiro. Nesse ponto aqui, onde a gente visualiza, acompanha imagens do cinegrafista Molejão, o bandido anunciou o assalto. Neste ponto, mais ou menos lá, entre a fiscalização eletrônica, mostra lá, Molejão. Chega para frente, mostra lá, entre a fiscalização eletrônica, passou a fiscalização. Aqui, ó, no casarão amarelo, mostra o casarão amarelo. Nesse ponto,
o bandido falou, é um assalto, e saiu andando com a arma para lá e para cá dentro do ônibus, procurando o passageiro que carregava 10 mil reais, e pelas características ele falou, é você que eu quero só você, passa a bolsa com dinheiro. E o passageiro passou a bolsa que ele carregava para o bandido. E nesse momento tinham 4 policiais dentro do ônibus, e um dos policiais, ele tirou a arma, ficou aguardando com a arma no colo. No determinado momento, onde o bandido levantou a arma dele e começou a falar que ia matar todo mundo, esse policial gritou, polícia! Se aproximou do bandido e de baixo para cima, ele efetuou o disparo, onde entrou mais ou menos por aqui e saiu por aqui. E para poder não pegar nenhum passageiro. Então o policial se preocupou em não ferir nenhum passageiro. Tinham cerca de 15 passageiros dentro do ônibus. Uma vez alvejado, o bandido caiu, o policial foi e deu mais um tiro no bandido. Com relação a essa ocorrência do assalto do ônibus da 1001, nós estamos com a testemunha X. A testemunha estava dentro do ônibus na hora do acontecido. A testemunha não quer se identificar, mas ela vai falar com a gente, tudo bem? Tudo bem. Mais ou menos, né? É. O que houve? Você viu? Presenciei tudo. O cidadão ali entrou no ônibus. Minutos depois ele anunciou o assalto. E estava meio exaltado. Como ele era fisicamente? Ele era assim de cor negra. Aproximadamente assim, 1,80 m mais ou menos. E jovem, ele tem uns 22 anos aproximadamente. Forte? Assim, normal, né? Porte atlético normal, né? Anunciou o assalto, e aí? Anunciou o assalto, começou a apontar a arma na direção dos passageiros, né? E foi quando aí o policial que estava dentro do ônibus gritou polícia, e aí esse indivíduo aí se virou para o policial para atirar no policial. Foi quando o policial disparou também, né? Após ele atirar, disparou e alvejou ele. Teve um reflexo muito grande policial. O policial agiu rápido, né? Que se o policial não age naquela situação ali, ou o próprio policial morreria ou poderia acontecer algo de grave com os demais passageiros, né? Mais uma vez a polícia militar age de maneira eficaz para salvar vidas de pessoas, passageiros, de inocentes. Graças a Deus, né? Pelo menos tinha um policial lá dentro no interior do ônibus e ele conseguiu evitar, né? Dessa vez ele conseguiu evitar o assalto e a violência aí por parte desse indivíduo aí. O ônibus, como é que foi? A informação que a gente tem é que o policial ele foi treinado o suficiente e que ele deu um tiro de baixo para cima. Foi essa questão que aconteceu? O que ocorreu ali é que num ônibus cheio de passageiros é perigoso, porque os passageiros estão sentados. Se o policial atira em pé, poderia acertar até um passageiro, né? E o que aconteceu é que o policial ele atirou de baixo para cima para justamente isso, para evitar que algum passageiro fosse atingido, né? Estamos agora com a testemunha Y, que não quer se identificar, que era um dos passageiros do ônibus da 1001 que saía de Nova Friburgo com destino Castelo, no Rio de Janeiro, e na altura da Ponte da Saudade ele teve uma tentativa de assalto, aonde acabou matando o bandido que tentou assaltar os passageiros. Nesse sentido, a testemunha Y... Testemunha, você viu alguma coisa? Vi. O que você viu, testemunha?
Olha, o cara embarcou no ônibus, meio nervoso, e ficou andando, foi no final do coletivo, olhou os passageiros. Embarcou aonde? Ele embarcou entre o posto Elg ali e a Ponte da Saudade, ali depois do Barripu, uns 300 metros à frente. E aí, ele embarcou? Embarcou com a mochila nas costas, calça jeans, camisa preta, foi até o final do coletivo, voltou e já abordou um cidadão que estava na frente para assaltá-lo. Quantas pessoas tinham no ônibus? Quantos passageiros? As 15 pessoas. A informação que a gente tem, que se não fossem os policiais que estavam presentes, por coincidência, no momento no ônibus, que o desdobramento poderia ter sido muito pior. Realmente, tinha alguns policiais no coletivo e um deles estava mais bem posicionado, teve uma pronta resposta aí, porque o delinquente também atirou contra o policial, mas não veio a acertá-lo. Você que é um cidadão, o que você acha da Polícia Militar? Uma ótima instituição, acho que é muito valorosa, e as pessoas não dão valor, né, devido a ela. E depois que o policial alvejou, aí o ônibus parou ou continuou? O ônibus logo em seguida parou, próximo à rodoviária. Ele estava já chegando na rodoviária sul, ele parou, encostou e foi chamado o Corpo de Bombeiro e a Polícia Militar para ajudar, para auxiliar. Todo mundo ficou assustado. E é isso, muito assustado, uma coisa anormal aqui, né? E você, como é que ficou como cidadão? Fica preocupado, né, com a falta de segurança na sociedade hoje. Se não fosse a polícia... Mais uma vez, temos que bater palma para esses bravos. Vale salientar que após a morte do bandido, o policial que efetuou o disparo pegou o telefone do bandido, porque esse telefone estava chamando e ele se passou pelo bandido. Ele atendeu, falou: alô, ô rapaz, eu estou aqui, eu estou no meio do mato, deu ruim o negócio lá, eu estou no meio do mato. Nesse sentido, a pessoa que estava do outro lado da linha falou o seguinte: ô rapaz, sai daí. Ele falou: não, mas eu não tenho como sair, eu estou no meio do mato, me ajuda, vem aqui me ajudar. Aí a pessoa do outro lado da linha falou: eu não posso, eu estou aqui em Macaé. Aí o policial disse: não, mas vem aqui, dá seu jeito, eu preciso sair daqui, eu quero sair daqui, eu estou com a grana, eu quero sair daqui, vou marcar um lugar para a gente se encontrar. Aí a pessoa do outro lado: ô rapaz, você é bandido, dá teu jeito, sai daí, rouba um carro, faz qualquer coisa, você é bandido, sai daí, dá seu jeito. E o policial: não, vai ter que vir aqui, vou marcar o encontro. Ele ficou tentando marcar o encontro e no aguardo para tentar ver se capturava essas outras pessoas que estavam envolvidos nessa ocorrência. Mas infelizmente eles devem ter descoberto, porque tinha um outro automóvel aguardando e devido à demora, por ele não ter aparecido, o bandido, quer dizer, eles devem ter se falado e a coisa não deu certo. Mas vale salientar que, mais uma vez, a Polícia Militar, esse grande policial que viabilizou o salvamento desse passageiro, agiu de maneira inteligente para tentar efetuar uma prisão. Mas continuam todas as investigações para tentar a prisão deste bando. Eu sou José Dirceu, estou ligado. Ligue-se você também na TVC.